Começamos mais um Armarinho da Arte. Muito bem-vindo aqui à nossa tarde ao vivo do seu programa de artesanato. Lembrando, gente, muita gente está entrando em contato com a gente porque não tem achado a nossa reprise, que antes era um pouquinho mais cedo. Agora a reprise de segunda a sexta-feira é às 10 da manhã. Então, para você que está nos assistindo ao vivo à tarde, claro, a gente sempre tem a possibilidade de interagir um pouquinho mais, mas para quem nos acompanha de manhã, lembrem-se, 10 horas da manhã vocês ficam ligadinhos. Mas já começando o nosso programa, contando para você que estava guardando alguma costurinha por ali, e hoje a gente já preparou para você uma coisa que tenho certeza que quem tem máquina de costura em casa vai precisar. E estou falando de uma capa para essa máquina de costura. Eu tenho aqui do meu lado, achei um tecido maravilhoso, que achei bem bacana também, porque tem muita máquina de costura, alfinete, botão, tem muito a ver com isso aí. Assim, ela não diz muita coisa. Eu até coloquei uma maquininha de costura menor que eu tinha, mas ó, não olha na proporção, porque ela é bem menor mesmo, tá? Então você vai cobrir desse jeito e vamos finalizar aqui ao vivo agora no programa colocando a parte do forro. Aqui na lateral eu coloquei até um bolsinho, porque sempre é bom ter a tesourinha com aquela que a gente corta a linha, também pode ser a caneta para marcar o pano, coisas que você usa e que não precisa, né, deixar muito longe, sempre tem que estar ali pertinho. Então você tira a capinha, costura, deixa suas coisas bem organizadas por ali, tá bom? Olha, se você está nos acompanhando agora através das redes sociais, já tem foto ali, você pode curtir, pode perguntar também se tem alguma dúvida sobre essa técnica, a gente vai estar entrando em contato com você, mas claro que você pode nos acompanhar sempre através do facebook.com/Armarinho da Arte. Essa é a nossa página oficial para que você possa sempre ficar bem por dentro da nossa produção. No Instagram já tem foto também, desde cedo você acompanha alguma dica por ali que a gente está colocando para que você saiba o que teremos cada dia. @Armarinho da Arte, você pode curtir, pode acompanhar, claro, a gente está acompanhando também suas mensagens. E no blog você tem todos os programas, tem a lista de materiais e tem também, claro, os vídeos para poder conferir. novotempo.com/Armarinho da Arte. Veja só agora a nossa lista de materiais para começar essa costura do programa de hoje. Para fazer a capa para a máquina de costura, você precisa de tecido de duas estampas diferentes: manta acrílica, tesoura, cúter ou cortador circular, régua de patchwork, alfinetes, máquina de costura, linha e fita métrica. Ok, eu vou passar a referência para você sobre uma máquina de costura convencional, uma maiorzinha assim como essa que eu tenho aqui. Eu coloquei também uma outra maquininha menor, porque hoje em dia tem umas máquinas um pouquinho menorzinhas assim. Você vai tirar a medida em casa e vai fazer do jeito que você precise, que se adeque ao trabalho, à máquina que você tem. Então, olha só, o que a gente fez foi, você vai fazer o seguinte em casa, tá? Eu vou te passar a medida que eu fiz esse trabalho para ter uma referência. Então, você vai pegar a fita métrica, tá? Vai pôr aqui no chãozinho, né, para encostar por aqui e vai dar uma volta mais ou menos da sua máquina, tá? Então, aí eu já tinha a medida, é 65, se eu não me engano, deixa eu ver, tinha um papelzinho aqui, 65 por 39, a máquina de costura convencional, que a maioria das marcas tem alguma que outra diferença, mas essa capinha dá certinho para todas. E a largura é 39, então você tem que considerar o seguinte, que ela tem essa rodinha aqui, tá? Que é pra gente mexer na agulha, então você tem que passar mais ou menos da parte de baixo, tá bom? Até essa parte. Então, tem 39 centímetros. Só que aí você vai cortar o pano com 2 centímetros a mais sempre, porque eu preciso de 1 centímetro de costura para cada lado, tá certo? Ok. Uma vez que você cortou o paninho, e eu vou fazer agora algumas coisas para poder terminar de montar esse que a gente trouxe aqui, já encaminhado para você. Então, você vai cortar o pano da parte de fora da capa e a parte de dentro, que seria esse forrinho que eu tenho aqui, tá? Eu falei para vocês na lista de materiais de 2 panos de tons diferentes ou de estampa diferente, mas se você quer fazer do mesmo pano
ou quer fazer dentro um tom liso, pode ser até um retalho de pano branco que você tenha, não tem problema, gente. Você também pode fazer isso, não precisa ficar gastando demais, tá bom? Eu tenho esse aqui. Quando você corta o pano, com 1 metro de pano que você comprar, já tira, a ver? Sim, 1 metro, me deu para fazer 2 capas, tá? Menos até. Aí a gente separou o retalho que vai ser para a lateral da nossa maquininha, da nossa capinha, na verdade. E eu fiz um molde, tá? Medindo quanto que seria a parte lateral do da nossa capa. E aqui no meio só juntei, tá? E fiz uma curva para que ele fique mais bonitinho. Então ali a gente vai pôr depois e vai marcar o seu paninho. Vou separar esse por aqui e já vou deixar prendidinho com alfinetes aqui, e depois a gente vai te ensinar como costurar o total da capa, tanto seja o forro e a parte de fora, para poder montar as duas partes. Eu vou deixar esse aqui preparado e daqui a pouquinho a gente costura ele todinho. Mas eu quero te passar outras dicas. Então, enquanto isso, olha só. Eu tenho essa nossa parte principal da capinha, tá? É aquela medida que eu falei para vocês, 65 por 39 centímetros, tá? E eu preciso aqui, para fazer aquele quilt, é um quilt bem mais caseiro que aquele outro que a gente faz com a máquina de costura específica para quilt. Se você não tem essa máquina de costura e a gente não tem, por isso que eu estou te dizendo, para que você possa adaptar. Hoje em dia tem trabalhos maravilhosos com quilt patchwork, mas não todo mundo tem acesso a poder fazer. Então, o que, que a gente fez? Fizemos um quilt mais simples, que são essas listrinhas aqui, pode virar xadrez também. Isso aqui é linha, né? Eu fui marcando. Então, vou te dizer como que eu marquei. Como, às vezes, o pano não dá para dividir em todos os ladinhos quantidades iguais, o que, que eu fiz? Eu peguei um lápis branco ou lápis para marcar o giz, né? Para marcar tecido. Marquei do extremo do tecido até aqui, marquei 6 centímetros. Tá? Fui marcando 6, 6, 6, 6. E aqui a mesma coisa, 6 centímetros, 6 centímetros. E depois você vai passar a régua, vai juntar esses pontinhos que a gente marcou, marca com o lápis e passa a costura em cima. A mesma coisa desse lado. Desse outro lado aqui de cima, fiz o mesmo. Marquei do ponto aqui 6 centímetros, risquei e passei costura. E daqui até aqui, 6 centímetros e passei costura. Agora aqui no meio, se eu fizesse de 6 em 6, não ia dar. Ia ter um aqui marcado, outro aqui, ia sobrar um tantinho assim. Então, o que, que a gente fez? Eu peguei essa medida aqui, nem deu uma medida totalmente certa, vamos dizer assim, 17,5, né? Aí eu pego esse 17,5, o que, que eu faço? Vou fazer um S. Esse é um jeito de eu dividir, tá? Uma medida em 3 partes iguais. Deixa eu ver, peraí. Esse 7,5. Aí eu vou fazer isso aqui. Então, tenho 3 partes, certo? Essa medidinha aqui que ficou um pouquinho mais de 6, eu vou fazer assim. Vou marcar aqui e vou marcar aqui, para que esses 3 lugares fiquem iguais. Aqui eu venho aqui, marco, por aqui também, para depois eu passar a régua, né? Vou procurar um espaço preto, porque senão esse lápis não me mostra nada. Marquei aqui. E o que, que a gente faz? Vai passar costura, né? Nesses lugares. Esse vai ser nosso quilt. Se eu quero fazer depois, eu estou fazendo aqui na vertical da capa, né? Se você quer fazer depois um tipo xadrez, que no quilt fica muito bonito, então você pode também ir marcando, né? Vou unir aqui
Tirar esse alfinete, não atrapalhar. E unimos esses espaciozinhos aqui, né? E aqui a mesma coisa. Vou passar a régua onde eu marquei. Essa divisão de pano. Para poder passar a nossa régua também. Aí a linha que eu estou usando é uma linha pink, que combina muito com a estampa que tenho aqui no meu paninho, tá? Aí pegamos com costura reta, sem segredo nenhum, a gente vai lá e costura. Ai, soltou a minha linha. Olha só. Mas aí, enquanto eu vou acertando aqui, a gente faz um breve intervalo, porque assim já no segundo bloco eu posso completar para vocês, mostrar como que vocês vão fazer esse quilt. E também, claro, a gente vai montar a parte de dentro da capa e costurar junto com a parte de fora. Aí você vai ter uma linda capa para sua máquina de costura. Eu volto já.